Tô aqui de novo. Que mais que eu posso dizer? É isso. Vamos que vamos. Bom dia, Rê, seja bem-vinda. Sobre a live de ontem, eu não vou chutar o balde, porque eu não tô afim de ir lá depois e pegar de novo. Já viram aquele meme? Quando a gente chuta o balde e na sexta-feira e na segunda tem que ir lá de cabisbaixo, de orelha abaixo, pegar de novo e começar de novo e falar que se arrependeu de desistir. Então eu pensei um pouco, pensei o porquê que eu comecei, pensei o porquê que eu faço isso e decidi que a gente vai continuar. Se não tiver ninguém aqui, ou se tiver várias pessoas aqui, ou se, enfim, independente, se eu tiver mal, se eu tiver bem, se só vamos parar se o Senhor falar. Amém? Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Minha mãe é uma pessoa fundamental que me ajuda muito, conversa comigo, e aí ela conversou comigo ontem, e é isso. Estamos aqui. Então, de novo, a gente hoje vai ler o capítulo 9. Não é o 9, é o 8. A gente tá no capítulo 8 de 1 Crônicas. E a gente vai continuar com genealogia. Hoje a gente vai falar ali sobre a descendência de Benjamim. E é isso. E vamos que vamos. Porque se tá na Bíblia é importante, né, gente? Então, a gente não tem como pular as partes, a gente não vive só os dias prazerosos, a gente não faz só aquilo que nos dá prazer, que é bom, que é agradável. A gente continua mesmo nos dias em que a gente não tem vontade, em que não tá interessante, em que não dá prazer, né? Então, a gente faz isso e o Senhor é o Deus do resultado, né? O Senhor é aquele quem a gente tem que plantar. Se vai crescer ou não, se vai germinar ou não, é com Deus. Deixa Deus, né? A gente planta, a gente rega, a gente faz o que está ao nosso alcance. O resultado vem com Deus. Amém? E isso serve para tudo. Isso serve no trabalho, na família, no relacionamento com os filhos, em tudo. Você planta, rega e o resultado vem de Deus, né? Se vai dar certo, a gente tem aquela lei da semeadura e você, principalmente, você sabendo que você plantou e que você regou e se não cresceu, não foi por sua causa, ainda assim, sabe, você tem a possibilidade de ficar tranquilo com aquilo, você tem a possibilidade de saber que você fez tudo. Foi isso que a gente finalizou o mês de janeiro falando também, né? Que a gente, você fez tudo por aquilo, você fez tudo que estava ao seu alcance para dar certo o seu mês, o seu ano, o seu trimestre, o seu semestre, né? Você fez o que estava em tuas mãos, o que estava em seu alcance. Se você fez, você vai, mesmo que você não tenha conseguido, você vai finalizar aquilo com a consciência tranquila de que eu fiz tudo o que eu podia fazer. Se não deu, é porque o Senhor não quis que fosse ou porque não deu. E ok, tá tudo bem por isso. Mas nós só vamos saber se vai dar certo ou não se a gente fizer. Porque se a gente desistir, a gente não sabe, a gente desistiu no meio do caminho, a gente nunca vai saber o final das coisas. Tudo que fizer, faça para a glória de Deus, é isso aí. Então vamos lá, gente, sem mais delongas, vamos começar orando, entregando o nosso dia para o Senhor e seja Ele o condutor de todas as coisas no dia de hoje, na live, enfim. Amém. Deus, obrigada por esse dia de hoje, obrigada por cada pessoa aqui reunida, obrigada por nos levantar. Sabe, Deus, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque, sabe, Deus, o desânimo, o cansaço vem, essas coisas vêm para bater e para nos fazer parar e nos fazer desistir e voltar atrás daquilo que o Senhor colocou no nosso coração.
mas o Senhor a cada manhã, sabe Deus, e à noite ela é um presente porque nos dá a possibilidade, sabe Deus, de o Senhor trabalhar. O Senhor fala que aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. E eu creio, Deus, que enquanto nós dormimos, o Senhor está ali trabalhando no nosso interior e nós queremos te agradecer por isso, porque nós somos vivificados, Pai, e reanimados e levantados por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça. Muito obrigada por isso. Nós te agradecemos por este momento e pela sua palavra, que é sempre boa e agradável, sabe, Deus? E independente do que conste aqui, se às vezes é bom ou não, sabe? O Senhor sempre nos ensina e nos abençoa com ela. Muito obrigada por termos acesso a ela. Continua nos abençoando, Deus, através das suas palavras. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Simbora. Capítulo 8 vai dizer sobre os descendentes de Benjamim, que nem eu falei. Benjamim, gente, eu não sei se vocês se lembram dos capítulos passados, principalmente de 1 Reis, Samuel. Muitas vezes a gente vai ver ali sobre os benjamitas, a gente vai ler alguma coisa, esse cara era da tribo de Benjamim, não sei o quê. Aqui a gente vai passar por um monte de nome de que talvez a gente nem lembre, mas a gente vai ver que essa tribo, ela né, lendo os capítulos, a gente consegue observar que ela foi muito importante, que ela teve muitos homens importantes, tanto para o mal quanto para o bem. Por que você tá rindo, mãe? Minha mãe tá rindo aqui, falando amém. Vamos lá, gente. Então, o versículo 1 vai dizer: Benjamim foi pai de 5 filhos. São estes os seus nomes por ordem de idade: Belá, Asbel, Ará, Noá e Rafa. Os descendentes de Belá foram Adar, Gera, Abiúde, Abissua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufã e Urã. Os descendentes de Eude foram Naamã, Aías e Gera. Eles foram chefes de famílias e moravam em Geba, mas foram obrigados a sair e ir morar em Manaate. Gera, o pai de Uzá e Aiude, foi o chefe deles nessa mudança. Saaraim se divorciou das suas 2 mulheres que se chamavam Uzim e Baara. Algum tempo depois, quando estavam morando na terra de Moabe, ele casou com Odes e teve com ela 7 filhos: Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeú, Sauquias e Mirma. Todos os seus filhos se tornaram chefes de famílias. Saaraim também teve 2 filhos com a sua mulher Uzim. Os nomes deles eram Abitube e Eupaal. Eupaal foi pai de 3 filhos, Eber, Mizam e Semede. Semede construiu a cidade de Ono e Lode e os povoados que ficavam ao seu redor. Figurinha ferrada. Bom dia, seja bem-vinda. E aí no versículo 13 vai dizer: Berias e Sema foram os chefes das famílias que ficaram morando na cidade de Aijalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gate. Entre os descendentes de Berias estavam Aiosazak, Jeremote, Zebadias, Arad, Éder, Micael, Ispa e Joá. Entre os descendentes de Eupaal estavam Zebadias, Mesulã, Iseque, Eber, Ismerai, Isias e Jobabe. Entre os descendentes de Simei estavam Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Insirate. Entre os descendentes de Sazac estavam Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel. Entre os descendentes de Georão estavam Sanzerai, Searias, Atalias, Jaresias, Elias e Zicre. Estes foram os primeiros chefes de famílias que moravam em Jerusalém e os seus principais descendentes. Então aqui a gente está vendo aí os primeiros moradores ali de Jerusalém, né, gente? As famílias que estavam sendo formadas naquelas cidades. Os primeiros estavam sendo contados aqui. Então, no versículo 29 vai continuar. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá e o seu filho mais velho Abdom. Os seus outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, o pai de Simeia.
Seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do grupo de famílias. Ner foi pai de Quis e Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de 4 filhos: Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Merib e Baal, que foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos: Pitom, Meleque, Tarei e Acás. Acás foi pai de Jeoada e Jeoada foi pai de 3 filhos: Alemete, Asmavete e Ziri. Ziri foi pai de Moza, Moza foi pai de Bineá, Bineá foi pai de Rafa, Rafa foi pai de Eleasa e Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos: Asricã, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Ezequiel, irmão de Azel, foi pai de 3 filhos: Ulão, Jeús e Elifelete. Os filhos de Ulão foram famosos soldados e atiradores de flechas. Ulão teve 150 filhos e netos. Todos estes foram membros da tribo de Benjamim. Então aqui a gente vai ver aí a descendência de Saul, né, que foi o primeiro rei, e falando que ele foi pai de Jonatas e Jonatas foi pai ali de Esbaal e Merib e Baal. Não, na verdade Esbaal ou Merib e Baal. No final, né, na nossa referência aqui no rodapé da página, vai falar que Esbaal, tanto o nome de Esbaal como de Merib e Baal, se referia a Mefibosete. Que então a gente já viu ali a história dele, que ele ficou manco, e aí depois o rei Davi o convidou de volta para sentar à mesa dele. E aí vai falar de outros importantes reis, inclusive Zimri ali, que a gente viu, né? A última fala ali de Jezabel sobre ele. Mas enfim, é um livro, é um capítulo onde só tem nome, e nome nome difícil, nome, né? É uma coisa assim meio maçante, meio, que mais? Meio maçante, meio até entediante, né, gente? E aí, antes de começar a leitura do capítulo, eu tava aqui falando: Deus, por que o Senhor colocou esse tanto de nome na Bíblia? Sério? Qual sentido faz? Enquanto eu lia isso, o Senhor né, colocava no meu coração assim, para ver se as pessoas perseveram, sabe? Para ver até onde vai a perseverança das pessoas. Muitas das vezes a gente tá lendo esse tanto de nome e a gente para. Muitas vezes eu já ouvi falar: gente, quem gosta de ler crônicas, sabe? E a partir depois, eu não sei qual capítulo começa exatamente, mas vai começar a ficar super interessante. Mas muitas das vezes as pessoas desistiram antes, as pessoas pararam. Por quê? Porque não aguentou ficar nesse lenga-lenga de nome, que é uma bênção, que a gente conhece aqui as primeiras famílias sendo formadas, mas que é entediante, que é às vezes maçante, difícil ficar. Ó, eu comecei aqui a live com 3 pessoas, sabe quantas tem? Só minha mãe. Se tem mais alguém aí, fala aí, porque às vezes o número aqui fica mudando, fica alterando. Mas entende? Entende que as pessoas, tipo, não, chega, pelo amor de Deus, nome demais. Ou a pessoa vira e fecha a Bíblia, ou a pessoa vai lá pra frente e fala: não, deixa eu ver onde tem um texto que me agrade. Entendeu? Então a gente precisa aprender a baixar nossa vontade de ter prazer, só prazer, e aprender a ler, como é que se diz? Ok, eu vou ficar aqui, mesmo estando não tão bom assim, mesmo eu tendo que ler um monte de nome. E glória a Deus, porque você tá aqui, é verdade, mãe. É isso, gente, mas Deus abençoe. Obrigada por terem chegado, participado do início e do final, minha mãe, até o final. Obrigada, mãe. E para quem mais assistir depois, não sei, minhas visualizações estão 0, como eu já falei para vocês, mas eu tô achando que o negócio tá me trollando, o Instagram tá me trollando, porque às vezes aparecem umas curtidas assim que eu falo: véi, se essa pessoa não viu, ela não tinha o porquê dar uma curtida. Mas enfim,
a gente não se preocupa com números, a gente se preocupa com aquilo que tá no nosso coração queimando. Amém? Os policiais estão correndo aqui. São bonitos. Tchau, gente. Deus abençoe.